Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Hoje nós estamos iniciando um novo livro, o livro de Números. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. O livro de Números, ele sempre teve um certo peso na hora de estudarmos, porque a maioria dos leitores encontra no livro uma dificuldade caracterizada por muita genealogia, muitas regras, muitas coisas desta natureza, e às vezes nós não conseguimos observar aquilo que é mais importante, as lições que o livro nos traz. Então, nós vamos começar falando sobre estas possibilidades todas e nós vamos observar que o livro de Números tem muitas lições para nós. A começar pelo seu título. Em português, a tradução é números, exatamente pela quantidade de genealogia, pela quantidade de censos que foram realizados. Mas no original, ele não se chama números, mas Benibar. O que quer dizer isso? No deserto. Então, o livro de Números está a nos falar sobre o que aconteceu no deserto. E nós vamos ver que existem muitas coisas interessantes nesse sentido. Então, o título original, Bemidbar, quer dizer no deserto. E o livro todo se passa no deserto. O conteúdo pode ser dividido em 3 partes. Ou seja, nós temos 3 assuntos principais aqui. Primeiro, a organização do povo para que ele marche através do Sinai em direção à terra prometida. Como assim? Em verdade, o povo havia acabado de sair do Egito, era um povo desorganizado, era um povo simplesmente juntado, porque tinha algumas questões em comum, como a sua ascendência, ou seja, eles eram descendentes de Abraão, e muita gente veio junto. Muita gente que não era descendente de Abraão, mas que estava escravo no Egito, veio junto. Então, uma primeira situação era necessário fazer uma organização do povo. Como aquela quantidade de gente vai andar, marchar pelo deserto, através do Sinai, através do deserto, em direção à terra prometida. Tinha que ter uma ordem, tinha que ter uma organização. E isso se reflete também nesta ordem, nessa especificação das tribos no acampamento. Nós vamos observar que, uma vez construída a tenda ou o tabernáculo, ele passa a ser o centro do acampamento. Era preciso, então, organizar toda a forma de se assentar em roda em redor do tabernáculo. Mas também havia uma outra situação, que era a situação de marcha através do deserto. Como eles iriam marchar? Com que ordem eles iriam marchar? Então Deus dá toda esta especificação, ele organiza, ele põe em ordem aquele ajuntado de pessoas. Um terceiro conteúdo importante no livro de Números é o núcleo de adoração e de cuidado, de serviço em relação a Deus. E isto deveria ser feito pelos levitas, porque Deus agora levanta uma tribo específica e esta tribo terá uma única missão: o serviço a Deus. Então, como esses levitas deveriam ser, como eles deveriam ser
organizados, como eles deveriam ser submetidos a algumas regras e alguns afazeres. Então, toda esta parte também é mencionada aqui. Lembremos-nos que nós somos nação santa, sacerdócio santo. Então, nós seríamos estes levitas hoje. Tá? Então, isso aqui muito nos interessa enquanto povo de Deus, enquanto povo ao serviço de Deus. Bom, a estrutura toda do livro, ela está centrada numa única razão. Por que o livro foi escrito? Ele é escrito para colocar um monte de regras, um monte de leis, um monte de deve ser feito assim, deve ser feito assado. Por que estas regras foram colocadas? Então, o livro de Números, ele traz um sentido mais profundo que às vezes nós não nos damos conta. Então, meu amado, perceba isso. O livro de Números, ele tem uma implicação, um sentido muito mais profundo do que uma quantidade de nomes, uma quantidade de números, uma quantidade de leis. Quando Deus coloca regras para o povo, ele está a pedir determinados comportamentos. Quando Deus coloca sacrifícios necessários, existe uma implicação nisso. Se eu preciso sacrificar, se eu preciso cumprir a lei, é necessário ter condições para isso. Eu preciso ter animais para sacrificar. Eu preciso ter ofertas para dar. E como é que eu vou ter estas ofertas? Então aqui existe um sentido extremamente profundo. Quando Deus nos dá uma missão, quando Deus nos dá um sentido para fazer, algo para realizar, significa que tudo que nós vamos precisar para cumprir aquela regra, aquele mandamento, será dado por Deus. Então, nós temos como sentido básico aqui, a lei, ela é uma promessa, porque para cumprir a lei, eu preciso ter condições de cumprir a lei. Se ele está dizendo que eu preciso cumprir a lei, significa que ele está dizendo para mim, eu vou te dar condições para que você cumpra a lei, como eu estou pedindo para você cumprir. Então, Israel será colocado, Israel será introduzido na terra prometida, Israel passará pelo deserto sempre com condições de cumprir aquilo que Deus está a lhe pedir. Então, este é o sentido mais profundo do livro. O livro ele é organizado em 3 ciclos, em 3 partes. 2 partes são mais rápidas e uma parte é mais comprida, ela tem mais detalhes. Então, num primeiro momento, o livro de Números trata do povo ainda no Sinai, depois ele vai até Cades Barnea, e lá nós temos também toda uma história a ser contada, todo um ciclo a ser contado no livro, e aí finalmente, quando eles chegam nas planícies de Moabe, prontos para entrar na terra prometida. Então, apesar de que o número de anos entre Sinai e Cádiz é maior do que o tempo gasto nas planícies de Moabe, em Moabe existe uma quantidade de informações muito maior. Então, o livro ele se demora mais nas planícies de Moabe. Bom, uma outra questão que se coloca aqui
e que muitas pessoas têm uma dificuldade de entender os livros Pentateuco, principalmente o livro de Números, é a quantidade de discussão que se dá em relação aos rituais que são feitos. Ora, amados, o ritual ele é uma forma que nós temos de mostrar qual é o valor que nós damos numa sociedade, o valor que nós damos a determinadas coisas. Então, quando o homem está nesta sociedade, neste tempo, ele desenvolve alguns rituais, ou seja, ele desenvolve alguns costumes, algumas formas, algumas tradições que nós podemos dizer aqui que são rituais que o Senhor está colocando para que o povo execute. Isso para nós parece uma coisa muito distante, parece uma coisa meio complicada, exatamente porque nós não estamos vivendo naquele tempo. Porque hoje nós temos na nossa sociedade, no nosso estado de desenvolvimento, nós temos alguns rituais também que expressam o nosso valor, os nossos valores, aquilo que nós consideramos como valor. Então, o ritual é uma forma constante de fazer alguma coisa. Eu estou colocando aqui 3 exemplos que nós fazemos e que nós não damos assim. Nós não nos preocupamos com essa importância porque é uma coisa toda do dia a dia. Por exemplo, o ritual de apertar as mãos. Quando eu encontro alguma pessoa, né, eu posso apertar a mão desta pessoa. Isto, em algumas culturas, pode ser feito ou não pode ser feito. Por exemplo, um homem e uma mulher normalmente não apertam as mãos em algumas culturas. Em outras culturas, isso é muito simples. Quem oferece a mão primeiro para apertar? Isto é um ritual. Né? Como você aperta a mão? Você aperta a mão muito ou pouco? Né? Outra coisa, beijo. Como nós beijamos? A gente não conhece a pessoa. A gente está conhecendo agora. Você já faz o beijinho no rosto, sim ou não? Isso não é muito comum, por exemplo, entre homens e mulheres, em algumas sociedades, em algumas culturas, em algumas formas de ver esse cumprimento. Né? Em outros, há esta forma de beijar na face. Normalmente, homens podem beijar mulheres na face se já tem conhecimento, se já conhecem, se tem uma certa, um certo intimidade social. Né? Mulheres normalmente se beijam no rosto, homens não se beijam no rosto comumente na nossa sociedade, mas existem sociedades em que os homens se beijam no rosto. Em algumas sociedades, o beijo não é no rosto, o beijo é na boca. Mesmo não havendo nenhuma relação sexual entre eles, às vezes isto é reflexo. O abraço, quando nós abraçamos, quando nós não abraçamos, de que jeito é esse abraço, qual é o aperto que a gente dá nesse abraço, tudo isso são rituais, numa questão muito simples de cumprimento. Então, para que o amado veja o seguinte, quando Deus dá rituais para serem executados, ele está também significando alguma coisa? Ele está também revelando alguma coisa? Sim, ele está revelando valores dentro daquele modo de fazer. Por exemplo, nós temos aqui o tabernáculo. Ele foi construído de uma tal maneira com objetos, utensílios, e todos esses objetos e utensílios eram colocados num determinado lugar, numa determinada forma, construídos de uma determinada forma, e nós fazíamos coisas,
né? Por exemplo, acender as luzes, oferecer o pão, né? Oferecer incenso. Então, estas coisas que se faziam no tabernáculo, elas passaram a ser feitas também no templo. Mas por que isso? Porque tanto o tabernáculo, a sua forma de construção, os seus utensílios, como os sacerdotes e o sumo sacerdote fazia todos os dias e às vezes mais de uma vez por dia. Por exemplo, as luzes eram acesas e eram cuidadas 2 vezes por dia, o incenso era oferecido. Quando se entrava no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote, num determinado momento, numa determinada condição. Isto tudo está representando uma verdade. Que verdade é esta? Jesus. E isto está colocado no Pentateuco. Os sacrifícios, qual o sacrifício, qual animal, como deveria ser feito, como deveria se sacrificar. Era queimado, não era queimado, vinha alguma coisa junto, não vinha, tinha óleo derramado, tinha vinho derramado, tinha cereal, não tinha, dá para comer esta parte, não dá para comer aquela parte, tudo tem que ser queimado, pedaço queimado, quem come, o sacerdote, as pessoas, tudo isso revela o grande sacrifício que foi o sacrifício feito por Jesus. Então, isso está revelando uma verdade para nós. Quando se fala de sacerdotes, e aqui a gente está falando de sacerdotes, como o sacerdote tinha que ser, como ele se vestia, como ele agia, quais eram as funções do sacerdote, qual era o comportamento do sacerdote, tudo isso ele revela uma verdade para nós, Jesus. Que tipo de vestimentas, quando ele se vestia, o que estava escrito na vestimenta, como ele era feito, se tinha bordado, se não tinha bordado, tudo isso tem uma revelação, Jesus. Então nós vamos observar que todos esses rituais que estão colocados aqui, eles estão colocados aqui para que nós possamos entender melhor uma verdade que vai acontecer. Esta verdade, esta revelação vai acontecer lá entre o Velho e o Novo Testamento, lá quando Jesus vem e faz o seu ministério. Então eu tenho aqui por que esses rituais são explicados. E eu vou encontrar nestes rituais as verdades religiosas, as verdades espirituais que estão escondidas ali. Então eu tenho que entender estas verdades, porque elas terão importância na minha vida espiritual. A teologia do livro de Números também é importante. Deus nos dá aqui uma revelação bastante grande, em verdade, uma advertência bastante grande. Deus liberta o seu povo do Egito, ele livra o seu povo do Egito e ninguém perde a vida nesta libertação, a não ser os egípcios, mas do povo de Deus ninguém perde a vida. E ele leva e os separa para uma vida diferente, para uma vida separada, santificada, uma vida para com Deus. Ou seja, Deus está fazendo uma nova nação liberta, livre, que é dedicada exclusivamente a Deus. Mas o povo se rebela em vários episódios, em várias partes, o povo vai se rebelando. O resultado desta rebelião, desta não aceitação da libertação do pecado e ir para uma terra santa, num comportamento santo, numa forma santa de se relacionar com Deus, o resultado desta rebelião é exatamente o juízo de Deus. E nós vamos ver aqui, no núcleo do livro de Números, nós vamos ver a história que fez com que Deus
separasse. Bom, até aqui eu tolerei, daqui para frente, agora eu vou eliminar todos os que se rebelaram. Não vão entrar na terra prometida, não vão entrar em Canaã, a terra que mana leite e mel. Então aqui nós vamos ver duas coisas importantes. Primeiro, a terra da promessa, que está lá e que pode ser conquistada a qualquer momento, mas o povo não quer, e, portanto, a viagem para esta terra prometida é uma viagem cheia de murmuração, cheia de rebelião e cheia de juízo. E aí nós vemos o caráter de Deus. Nós vamos ver a santidade de Deus, nós vamos ver a justiça de Deus, o juízo de Deus e a misericórdia de Deus. Então, o caráter de Deus e as suas reações diante deste comportamento, que é um comportamento rebelde de Israel. A terra era esta daqui, a terra que havia sido prometida por Deus para Abraão, Isaque e Jacó. Então, esta terra toda aqui é a terra de Canaã. E se os amados observarem, ela estava ocupada, sim, os amalequitas aqui, os amorreus, os hititas, os perizeus, os heveus, os filisteus, os gigazeus, os fenícios, os heveus, lá em cima a Síria, aqui os amorreus do rei Og de Bazã, né? Os amorreus de Sion, os amonitas, os moabitas e os edomitas. Então, todos estes povos eles foram enfrentados pelo povo de Deus. E o povo de Deus havia de conquistar toda esta terra. Eventualmente ele conquistou uma grande parte. Tá? Esta terra deveria ser uma terra separada, uma terra santa. E se eles não obedecessem a este ritual, a estes mandamentos de santificação, Deus haveria de tirar a terra deles. Isto acontece bastante tempo depois da conquista, que foi por ocasião do exílio. Mas mesmo no exílio, os amados lembram, mesmo que eles tenham ido para a Síria, para a Babilônia, alguns deles voltaram e voltaram para refazer o templo, refazer a terra, exatamente para que Jesus viesse. Bom, o caráter de Deus aqui. Então a gente já viu a terra, vamos ver o caráter de Deus. Nós temos 4 questões importantes em relação ao caráter de Deus. Primeira questão importante: Deus não largou o seu povo. Deus, desde o início, ele foi com o povo. E aqui nós temos uma questão super importante, meu amado. Deus te dá promessa, Deus te dá condição de cumprir o que ele está pedindo em relação à promessa. E 3, Deus estará sempre contigo em todas as fases para o cumprimento da promessa. Deus estava com o povo, assim como Deus está conosco hoje. Naquela época, Deus se fazia enxergar, a presença era real e visível. Hoje nós temos uma presença real, mas eventualmente nós enxergamos Deus. Naquela época, não. Como eles estavam saindo e o povo estava sendo organizado, tudo estava sendo construído, era necessário que a presença de Deus fosse visível. E como era visível a presença de Deus? 2 coisas: a nuvem e a coluna de fogo. Ou seja, quando o povo parava, depois de feito o tabernáculo, quando o povo parava, né, era porque a nuvem parava.
então se fazia o tabernáculo, se reedificava o tabernáculo e a nuvem ficava sobre o povo. Quando era momento de sair, a nuvem levantava e começava a andar, desmontava-se o tabernáculo e se ia seguindo essa nuvem. Ou seja, o tabernáculo nunca esteve vazio. O tabernáculo nunca esteve vazio. Deus estava nesta nuvem e Deus estava neste fogo que ardia no tabernáculo, lá no altar e dentro, né, no castiçal, que era aceso e que era mantido aceso o tempo todo. Um outro caráter que nós percebemos em Números é a santidade. Toda vez que os objetos do tabernáculo eram movidos, eles precisavam ser movidos cobertos. Então, somente o sumo sacerdote entrava, cobria todos os objetos e daí sim os levitas podiam levar estes objetos. A gente vai ver mais para frente como é que esses objetos eram levados, de que forma eles eram levados. Nenhum levita podia ver os objetos santíssimos, apenas o sumo sacerdote que fazia esta ligação. Então, a santidade de Deus. Deus é santo. E em várias passagens ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Um outro caráter de Deus é a sua graça. E isso nós vamos ver no livro de Números inteiro. Por muitas vezes a revolta, a rebelião do povo, né? Essa dura cerviz, essa consciência dura, esse coração de pedra dos israelitas fizeram com que Deus fosse a ira e quisesse exterminar todo o povo. Mas ele nunca fez isso. Por que ele nunca fez isso? Porque ele ouvia a intercessão. Moisés naquela época estava intercedendo, porque nós não tínhamos naquela época Jesus ainda. Hoje nós temos um Jesus que está intercedendo ao lado do trono de Deus pela nossa vida, né? Rogando misericórdia por toda a nossa rebelião, por toda a nossa cabeça dura, por todo o pecado que nós praticamos. Então o julgamento de Deus ele é suspenso por conta da intercessão, por conta da expiação que era feita através dos sacrifícios. Naquela época, os sacrifícios. Hoje não mais, porque Jesus já fez uma expiação, um sacrifício único e suficiente. Deus abençoou o seu povo? Sim, nós vamos ver lá no finalzinho do livro, quando Balaão é comprado para amaldiçoar o povo, ele chega no momento e ele diz assim: Deus abençoou, não o posso amaldiçoar. Não há maldição sobre a tenda de Israel, porque Deus assim não quer. Esta é a graça de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, assim como foi com a vida deste povo. E por último, meu amado, não mais importante, mas coroando tudo isso, a constância de Deus. Deus não muda, ele é igual. Ele, assim como ele era, ele é e ele será. Isso significa que todas aquelas promessas, todas aquelas leis, toda aquela graça que Deus manifestou no livro de Números, elas cabem na nossa vida. Elas podem ser apossadas. Você pode se apossar de tudo isso, porque este Deus de hoje é o mesmo Deus daquela época e será o mesmo Deus eternamente. Amém, amados?
Povo de Deus. Bom, o povo de Deus é um povo que tem que imitar Deus. Imitar a Deus no seu caráter. E aqui nós vamos ver três coisas importantes: na unidade, na santidade e na fidelidade. Este é o caráter do verdadeiro povo de Deus. O povo que Deus queria para tirar do Egito do pecado, para levar para uma terra prometida, uma Sião celeste, para uma terra prometida, para uma Canaã, onde mana leite e mel. Assim como foi com eles, também é conosco, porque nós saímos do Egito, espiritualmente falando, e nós estamos aguardando o ingresso na terra prometida. E para isso, nós precisamos ter esta imitação de Deus, no sentido de unidade, no sentido de santidade, no sentido de fidelidade. Vamos ver como é que é isso? Amados, na unidade significa dizer o seguinte: todos somos iguais. Todos somos iguais. Nós somos descendentes de Jacó, filhos da promessa. Nós somos filhos espirituais de Abraão, filhos da promessa. Isto significa que nós devemos ser unidos, tanto na batalha contra os nossos inimigos, quanto nas ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Então, todos devemos batalhar, não uns mais, outros menos. Nós devemos entrar em batalha assim que o Senhor nos chama. Estarmos prontos para entrar em batalha e estarmos prontos para fazer a oferta que seja necessária. Santidade. Vós sereis santos, porque eu sou santo. Assim diz a palavra de Deus. Deus é santo e nós devemos imitá-lo na sua santidade. Nós não conseguimos, não. Por nós não, porque nós somos pecadores, nós somos matéria, nós não conseguimos fazer isso. Mas nós somos santificados por Jesus. Nós vamos levar adiante aquilo que for necessário para chegarmos numa santidade nas condições que nós temos, né? Sempre buscando santidade, sempre buscando perdão, sempre buscando aquele que nos santifica e que nos justifica. Entre o povo haviam níveis de santidade. Entre o povo haviam níveis de santidade. O leigo, que era o povo, do qual se exigia uma santidade, os levitas, que era toda a tribo descendente de Levi, que deveria ser santo. Dentre essa tribo, aqueles que eram sacerdotes e que estavam diante do tabernáculo fazendo as suas funções no tabernáculo. Dentre esses sacerdotes, um que era o sumo sacerdote, que era o representante máximo e que entrava no Santo dos Santos para interceder por nós. E numa parte, à parte, haviam os nazireus. Nós vamos explicar para o amado depois quem eram os nazireus, que não precisavam ser levitas. Eles podiam ser de qualquer das tribos. E, finalmente, não menos importante, que nós devemos levar em consideração todos os dias da nossa vida: a fidelidade. Como assim? Não haverá outro Deus diante de ti, porque eu sou o Senhor, diz o nosso Deus, e não havereis de ter outro diante de mim. Amém, amados? Bons estudos.